Oi, bem-vindos a mais um episódio aqui do canal. E a gente vai dar continuidade à nossa série Construindo as Nossas Bases. E hoje a gente vai fazer a base de saia, e uma das bases que eu acho mais legal e mais fácil pra fazer. E muito legal pra quem tá começando, tá? Porque ela é muito facinha, é muito fácil de entender. E aí, vamos precisar do mesmo material que a gente precisou pra fazer a base lá da blusa. Se você não assistiu esses vídeos ainda, tá o link aqui embaixo, tá? Pra vocês assistirem. E também o que fala sobre medidas, sobre modelagem. Não deixem de assistir esses vídeos, tá? Eles são importantes pra gente ir construindo esse conhecimento. E vocês vão precisar, lógico, de papel, de régua, tesoura, cola, lápis, borracha e uma caneta ou canetinha, enfim, marca-texto, marcador permanente, tanto faz. Vocês vão precisar desse material e o que não pode faltar, sim, ele, o meu e-book, que tem lá lugar para vocês fazerem anotação, tem passo a passo. É muito importante que vocês tenham ele em mãos. Claro que você consegue acompanhar sem ele, mas com ele, né, pessoal, o conhecimento vai além e tudo mais. Então, tá tudo aqui embaixo, tá? Vamos lá, vamos construir a base da nossa saia? Então, vamos lá, vamos construir agora a base da nossa saia. E para isso, a gente vai fazer um retângulo. Com que medidas? A gente vai começar com a medida da altura da nossa saia, ou seja, o comprimento da nossa saia. Então, por exemplo, a minha eu vou fazer ela mais curtinha, que é pra caber legal aqui no nosso papel, né? Então, eu vou começar esquadrando aqui a lateral. Começar com o esquadro aqui. E eu vou marcar aqui a altura que eu vou querer. Eu marquei aqui. Com o esquadro agora eu vou puxar uma linha aqui. E vou puxar uma linha aqui em cima. Vocês vão entender já como que a gente vai fazer, como é que a gente vai fazer, tá? Então, aqui eu vou medir pra cada linha dessa horizontal, metade da circunferência do meu quadril. Então, por exemplo, se o seu quadril deu 100, você vai fazer aí com 50. Vou marcar a medida do meu aqui. Bem aqui. E eu vou fechar aqui o meu desenho inicial. Agora, a gente vai dividir isso ao meio. É só conferir se os dois lados estão iguaizinhos. Igualzinho. Vou marcar aqui embaixo também. E eu decidi fazer agora tudo de preto, porque eu achei que talvez fique melhor pra vocês visualizarem, tá? Como eu sempre mostro como que fica o final, acho que vai dar certo. Então, a maior parte eu vou fazer assim de preto pra vocês conseguirem visualizar melhor. Então, a gente começa fazendo inicialmente esse desenho. Depois, a gente vai achar a altura do quadril. Então, aqui vai ser minha cintura. Nossa, ficou horrível. Mas aqui vai ser a cintura. Se aqui vai ser a cintura, agora eu quero achar a altura do meu quadril. Marca aí a altura do seu quadril.
Vou achar aqui também, pra ficar toda igualzinha. A gente vai fazer uma linha, tá? Com essa medida. E agora você passa a régua. Gente, às vezes é tão complicado porque eu tenho que mostrar pra vocês e aí tem que ficar tudo dentro do ângulo da câmera. Só que a mesa é pequena, né? Mas vamos lá, vai dar tudo certo. Marquei aqui, vai ser o meu quadril. Aqui vai ser o meu quadril. Agora eu quero que vocês achem, e essa medida eu vou fazer de lápis, porque ela é mais um guia, tá? Que a gente vai precisar. Vocês vão achar a altura do quadril alto, que a gente chama, que tem lá no vídeo sobre modelagem, sobre medidas, aliás, tem falando, mas vocês também podem fazer a metade da medida da altura da cintura pro quadril. Então, vocês podem fazer aqui, achar a metade e marcar. E a gente vai fazer essa medida de lápis, porque ela vai servir mais pra nos guiar na construção da lateral da nossa saia. Então, agora eu vou passar a régua nessa medida aqui. Se vocês quiserem anotar, tá? Que é a medida a altura do quadril alto, aliás, né? O intermediário, a gente também já ouvi falar, já ouvi com esse nome, aliás. É a mesma coisa. Prontinho, a gente vai ficar aqui. Eu vou colocar aqui de lápis mesmo, quadril alto, que a gente pode chamar de quadril alto. E aí, agora, a gente vai... Sim, eu vou marcar pra vocês, né? Eu não falei as letras. Eu vou chamar aqui... Ah, minha caneta vermelha, achei. Vou chamar aqui de A, aqui de E, aqui de B. Vou chamar essa linha de X. Vou chamar aqui de G, aqui de I, aqui de H, aqui de C, aqui de F e aqui de D, tá? Só pra vocês irem se guiando. Feito isso, nós vamos agora marcar a cintura. Aqui funciona muito como na blusa. Geralmente, a cintura das costas, a gente faz uma pence de 3 centímetros. E da frente, a gente faz uma pence de 2 centímetros. Isso pode variar. E aí, eu vou mostrar pra vocês, assim, como eu fiz lá na nossa blusa. Então, eu vou vir aqui... Gente, eu acho que eu vou começar a fazer essa parte, já que tá aqui marcado de fita, porque tá bem ruim de trabalhar aqui com essa minha régua, tá? Mas aí, vocês façam com a régua. Então, eu vou colocar aqui. A cintura aqui vai ser a cintura das costas. Então, aqui é cintura costas. Vou marcar aqui, ó, C e F, né? Costas e frente. Pra vocês saberem qual é qual. E eu vou marcar de caneta preta. Então, a gente pode fazer. Marcar aqui a cintura. 1/4 da circunferência da cintura mais 3 centímetros. Então, vamos lá. A minha deu 17 mais 3, 20. Seria aqui. Então, seria aqui. E eu vou chamar aqui de J.
E aí eu encontraria o meio, né? Se é 20, vou fazer de lápis, que eu vou mostrar pra vocês a outra forma de fazer. Se é 20, seria aqui em 10. E eu ia abrir 1,5 para cada lado, né? Porque a gente aumentou 3 centímetros. E agora a gente precisa fechar esses 3 centímetros para ficar legal lá na nossa cintura. A outra forma é fazer como a gente fez lá, né? De E a gente ia marcar metade, né? Aqui, ó. Deu 17, então seria aqui, aqui, ó, e aqui. Só que percebe que eu ia ficar com uma pence muito grande? Vocês quiserem fazer isso, vocês podem fazer. Só que a gente ia fazer só que ia ser uma pence, olha só, de 8,5 centímetros. Então, fica uma pence muito grande. Por isso, se definiu que seria 3 centímetros a cintura. Então, ia ficar com 8,5, ó, vocês podem ver com 8,5 mais 6,5, ou 5,5 mais 3 daqui, daria 8,5, que seria justamente a minha pence. Então, o que a gente fez, basicamente, foi puxar isso pra cá e diminuir essa pence pra não ficar uma coisa tão grosseira. Mas vocês podem observar depois, lá na prova de vocês, que talvez, se o seu bumbum for muito avantajado, talvez você precise aumentar essa pence. E óbvio, se você aumenta a pence, você tem que puxar aqui pra lateral. Por exemplo, eu fiz uma pence de 3 centímetros, mas eu vi lá que não foi o suficiente pra acomodar meu bumbum. Eu quero fazer com 4 centímetros. Então, vou mudar aqui minha pence, vou fazer ela com 4 centímetros e vou puxar 1 centímetro pra cá, né? Mas, inicialmente, vamos fazer dessa forma as costas e a cintura, como geralmente tá a nossa literatura, tá? Esses ajustes vocês fazem depois, mas vocês conseguem visualizar conseguem visualizar melhor, entender o que a gente faz, o que a gente tá fazendo aqui dessa pence, tá? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa, né? Só que a gente vai partir agora daqui, ó, desse ponto B, a gente vai fazer aqui com a nossa frente. Na frente, a gente vai fazer uma pencezinha de 2 centímetros. Então, vou marcar aqui. Se a minha cintura deu 17, né, 1/4 da minha cintura, vai ficar aqui em 19. 19 dividido por 2, dá 9,5, então vai ficar mais ou menos aqui. E eu vou marcar 1 centímetro para cada lado, para marcar a minha pence. Marquei aqui as minhas pences. Vou chamar aqui de cá. Aqui, ó, minha cintura aqui, vou chamar de cá. Vou chamar aqui de L e vou chamar aqui de M, certo? Então, essas aqui são nossas pences. Agora, a gente vai marcar aqui, ó, nessa linha X que a gente fez, que é o quadril alto, 1/4 dessa circunferência desse quadril alto. A gente vai marcar, então, esse valor. Meu, dá mais ou menos... Por que isso aqui é importante? Porque isso aqui vai ajudar a gente a desenhar a curva do nosso quadril, tá? Porque eu poderia, por exemplo, se eu não tenho essa medida, eu posso vir aqui e fazer assim, ó. Vou marcar ela de preto pra vocês entenderem. Se eu não tenho essa medida, eu posso vir aqui com a régua e olha o tanto que eu vou passar dessa medida. Então, esse aqui vai me gerar uma folga. Ou eu poderia vir aqui, ó, e passar assim. E olha só, ia ficar apertado porque ia faltar esse pedacinho. Então, a gente vem, marca essa medida e aí sim a gente vai fazer
vai ligar esses pontos, tá? Vai encontrando aqui, ó, a melhor forma de ligar esses pontos, de forma que passe... Sim, eu vou chamar ele aqui de X, ponto X, tá? Ele serve só de... Eu tenho que passar de J, X e I. Aí você vai ajustando a sua régua de forma que forme essa curvatura do quadril. E aí, então, agora a gente vai finalizar aqui as nossas pences. A pence da frente, geralmente, ela tem cerca de 11 centímetros. Mas eu sempre falo pra vocês que não passem dessa linha do quadril, tá? É interessante que você não passe. Então, se 11 centímetros for passar da sua linha do quadril, é melhor que você faça só até a linha do quadril, tá? Porque a gente, lógico, tem essas medidas que eles criam, né, pra fazer um padrão e tudo mais, mas isso pode variar de corpo para corpo, tá? E aí a gente vai marcar aqui a da frente, com seus 11 centímetros. A minha deu certinho, ó. Deu aqui na altura. E a outra você pode fazer passando um pouquinho, geralmente eles preconizam que são 14 centímetros, mas você pode fazer passando aí uns 3 centímetros, tá? Da sua linha de quadril alto, tá? Caso, assim, 14 seja demais, você pode fazer passando só um pouquinho desse valor. E aí, a gente já vai deixar a nossa pence fechadinha. E aí, agora, a gente tem a nossa saia... Opa, gente, esqueci de fechar aqui essa lateral, né? Só fechar ela aqui pra mostrar pra vocês que a nossa saia tá basicamente pronta. Só que, como sempre, né, eu trago aqui pra vocês uns truquezinhos. Então, ó, vocês podem ver que o nosso desenho aqui do nosso quadril já tá praticamente pronto. O que eu gosto de fazer aqui? Eu gosto de dar uma arredondadinha, tá? Pra não ficar tão... vem aqui, de repente, então aqui eu fecho um pouquinho, ó. Isso aqui vai sair, pra não ficar tão assim. E agora a gente vai pra uns detalhezinhos. Uns detalhezinhos que a gente faz pra melhorar a modelagem, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é descer 1 centímetro na lateral de ambos os lados, tanto nas costas como na frente. Então, a gente vai descer 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui. Eu vou descer com a minha... Eu vou descer aqui com a minha fita, gente, porque tá complicado, essa mesa é muito pequenininha. Aqui. E vou descer um aqui, tá? Eu vou chamar aqui de N e O, tá? Acabei marcando aqui de preto, mas era pra ser em vermelho, tá? Essas letrinhas aqui era pra ser em vermelho, mas tudo bem. Vamos lá, vamos continuar. Quando a gente for cortar, então a gente vai retraçar, fechando a pence, né? Vai retraçar N, A, J. Fechou aqui a pence e vai retraçar O aqui. Então, vamos deixar isso pra quando a gente estiver cortando. Vamos aqui pra baixo, que ainda tem outros truquezinhos pra vocês, tá? Então, vamos lá. Vocês vão encontrar agora o ponto que eu vou chamar de ponto Q, que ele fica cerca de 10 centímetros abaixo aqui, ó, do ponto I. Mas você pode também pegar aí a medida, né, da altura da sua linha baixa, né, de quadril, que a gente também achou lá. Então, a minha seria mais ou menos aqui. A minha seria 11, então tá mais ou menos aí na medida, tá? E seria esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto Q. Vocês vão entender o que a gente vai aprontar aqui pra deixar a nossa modelagem mais bonita. Então, aqui a gente vai fazer uns truquezinhos aqui embaixo pra deixar a nossa saia mais bonita. Porque se a gente for
fazer uma saia do jeito que ela tá aqui, vocês vão ver que vai ficar uma coisa meio, sabe, reta, assim, demais, assim, uma coisa meio estranha. Então, a gente faz uns truquezinhos aqui pra melhorar o caimento dessa saia. E aqui, vocês aqui do ponto F, a gente vai entrar 2 centímetros pra cada lado de F. E vai encontrar o que a gente vai chamar de ponto P. E de P, claro que isso aqui tá pequenininho porque eu fiz uma saia mais curtinha pra caber aqui pra vocês. Mas vocês vão pegar aqui, ó, do ponto P, mais ou menos aqui ao ponto Q. Por que eu tô falando mais ou menos? Porque às vezes, se sua saia for muito curtinha, a gente vai precisar reduzir um pouquinho aqui pra não ficar tão estranho. Eu vou fazer aqui com 1, tá? Porque senão vai ficar muito assim, ó. E aí vai ficar estranho. Então, mas se a saia for maior, pode fazer com 2 tranquilamente, tá? Eu vou fazer aqui levemente, aqui com 1 centímetro, pra poder ficar mais bonitinho. Porque a minha saia, eu fiz ela mais curtinha. E a gente vai fechar aqui. Lembrando, se sua saia é mais comprida, faça com 2 centímetros. Aqui eu vou fechar esse lado. E vai ficar mais ou menos assim, tá? Então, aqui, o que vai evitar? Que fica aquela coisa reta demais, sabe? Quanto maior for a sua saia, mais bonito isso aqui vai ficar, assim, quando você tirar 2 centímetros certinho. A minha, como é curtinha, eu tirei um pouquinho menos, mas vai ficar bem bonita, conforme o comprimento dela for aumentando, tá? E aqui, nas costas, a gente vai fazer um truquezinho. A gente vai entrar 1,5 centímetro de C e vai descer 1 centímetro. E a gente vai achar aqui esse pontinho que eu vou chamar de S. E agora, há uns também 10 centímetros, cerca de 10 centímetros aqui, que eu vou chamar de ponto R. Ponto R, eu também vou fazer esse encontro. Lembrando, como a minha saia é muito curta, né, eu fiz curtinha pra mostrar pra vocês, eu acho que eu não vou conseguir fazer esse fechamento muito legal. E aí, talvez eu precise diminuir. Mas na de vocês, por favor, façam com essa medida, tá? Eu vou vir aqui, ó, vou ter que fazer metade, tá? Tem que fazer metade desse valor. E vou unir aqui. O que isso aqui vai dar pra gente? Porque se vocês lembrarem, nosso bumbum aqui, ó, vamos pegar a Jane, né? A gente nem falou da Jane hoje. A gente tá fazendo isso aqui, ó. Até a minha ficou muito curtinha, então eu fiz até mais ou menos isso aqui. A gente tá desenhando todo esse quadril aqui, esse meiozinho aqui, tá? Então, vocês vão observar que, primeiro, se eu deixar simplesmente vindo aqui do quadril muito reto assim, possa ser que, conforme o comprimento, tá vendo? Vai ficar uma saia muito estranha, vai ficar feia a saia. Lógico, a minha, como era muito curtinha, eu fiz curtinha, eu diminui menos, né? Porque também ia ficar, se eu diminuísse 2, talvez ficasse um pouco estranho aqui. Mas, conforme o comprimento, olha como vai ficar legal. Então, eu vou diminuir, por exemplo, a saia tava assim, eu diminui 2 centímetros. Olha a diferença. Imagina aqui essa lateral dessa saia, olha a diferença que vai fazer, tá? E aqui nas costas, a gente observa o quê? Que a gente tem aqui, ó, que veio a pence do bumbum, veio o desenho do meu bumbum. E, ó, se eu simplesmente deixar essa lateral aqui das costas, né, do bumbum, assim, como que vai ficar minha saia? Olha isso aqui, esse vão aqui, sabe? Então, a gente diminui um pouquinho pra, ó, olha a caneta, preste atenção. Reto, eu diminui um pouquinho lá na ponta. Então, não vai ficar aquele pafo aqui atrás.
Lógico, novamente, vou repetir, tá? Como eu fiz uma saia muito curta, né? Fiz mais ou menos essa altura aqui, só pra mostrar pra vocês, eu não posso vir aqui e diminuir muito, porque senão vai ficar muito justa, creio eu. Então, a gente pode diminuir um pouco menos se a saia for mais curta, tá? Eu diminui um pouquinho pra fazer esse efeito dessa entradinha que a gente tem logo após o bumbum. E aí, é assim que vai ficar a nossa saia. Vamos cortar agora, tá? A gente vai cortar agora pra finalizar as pences. Pra gente cortar aqui a nossa pence, lembra que a gente tem que retraçar aqui, que a gente desceu 1 centímetro, que a gente chamou de O, lembra que era o nosso ponto O? E a gente tem que reencontrar com o ponto K. Eu gosto de fazer isso com uma régua, a régua curva, pra ficar assim, bem sutil, sabe? E aí a gente vai retraçar. Retraçando a nossa cintura. E aí sim, com ela dobrada, eu vou cortar a pence dobrada, né? A gente cortou. E já vou marcar aqui base, base, saia, frente. Agora, a gente vai finalizar nossas costas, tá? As costas, lembra aqui também, tá? E a gente vai também retraçar aqui, ó, que a gente não retraçou. Então, a gente desceu, lembra que a gente entrou um pouquinho, e era pra ser 1,5, mas como eu fiz curto, a gente entrou menos. E a gente desceu 1 centímetro, então eu vou retraçar do ponto aqui, né, meu ponto P, que meu ponto P também teve que ser levemente menor. E aí, eu vou retraçar aqui. E vou retraçar minha pence, que a gente tem que descer 1 centímetro aqui, tá? A gente vem aqui, encontra o ponto N, que era o ponto N, até o ponto J com a minha pence dobrada. E agora sim, eu posso recortar toda a minha base de saia das costas. Prontinho. Nossa base de costas também tá cortada e a gente vai anotar aqui. Base, saia, costas. Aqui eu quero finalizar pra vocês mostrando como ficou, né, nossas bases. Aqui a lateral, onde elas vão ser costuradas. Lembrando, sempre confiram, então vem aqui,
ver direitinho se vai bater o tamanho, ó, bateu certinho a minha. Mas sempre confiram pra ver se tá igualzinho as laterais. Outro detalhe importante, por que que eu desci aqui 1 centímetro, né, e entrei um pouquinho? A entradinha eu expliquei pra vocês, aqui eu esqueci de explicar por que que a gente desceu. Porque geralmente, por conta do bumbum, o que acontece é que a saia, o vestido, enfim, o que for, ele dá uma levantadinha, ele fica um pouco mais curto, então a gente precisa compensar em comprimento, tá? Isso aqui é uma dica legal, porque esse aqui vocês coloquem em toda saia, vestido que vocês forem fazer, deixar aqui à frente o meio, né, que vai vir bem aqui no bumbum, ó, vai vir bem aqui no bumbumzinho, então a gente acrescenta 1 centímetro, e aí vocês vão ver, né, na prova da base de vocês, que talvez, dependendo aí do seu bumbum, do formato do seu bumbum, você precisa até descer um pouco mais esse centro, né, das suas costas. Sim, gente, o centro das costas não fica retinho, tá? Porque geralmente ele é cortado, aqui vai um zíper, tá? Geralmente a gente coloca zíper nessa região, em saias justinhas assim, a não ser que ela seja de malha, né? Mas aí malha é diferente, a gente consegue ter esse corte aqui. Então, tá finalizada a nossa base. Fico muito feliz que você tenha chegado até o final e construído a sua base da sua saia. E nossa base de saia prontinha, que feliz que você chegou até aqui, construiu a sua base. Muito obrigada por ter assistido. Curta, comente aqui o que você achou desse conteúdo. Pode tirar aqui também as suas dúvidas. Uma dica que você tiver, tá, gente? Eu não sou dona do conhecimento, todo mundo. Eu trago aqui o que eu adquiri de conhecimento com o meu estudo, com a observação do que eu já fiz. Mas, por favor, se vocês têm algo a mais para acrescentar, pode deixar aqui no comentário, tá? E eu fico muito feliz que vocês tenham conseguido fazer aí a base de vocês. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. A gente ainda tem outras bases para construir e muita coisa aí pela frente para fazer juntos, tá? É isso aí, até o próximo vídeo.